Eu quero falar com você hoje sobre como você reage quando Deus não escolhe você. Agora, vamos começar em Gênesis capítulo 9, versículo 11. E eu estabelecerei a minha aliança, o meu compromisso com você. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas do dilúvio, nem haverá jamais novamente um dilúvio para destruir a terra que é tão corrupta. Não significa que não haverá inundações, mas nunca haverá outra que irá destruir toda a terra. Deus está falando com Noé, que obedientemente construiu uma arca de acordo com as instruções de Deus, para aqueles que acreditassem que entrando na arca poderiam ser salvos de uma inundação que estava chegando, para destruir a terra por causa da maldade na terra. E eu acredito que não importa quanta maldade há na terra, Deus sempre tem uma arca para o seu povo, para que nós possamos entrar e ficar bem seguros no meio da confusão. Amém? E Deus disse: agora aqui está um sinal da aliança, a promessa solene que eu estou fazendo entre mim e vocês, e entre toda a alma vivente que estão com vocês por todas as gerações futuras. Eu coloco o meu arco, ou o meu arco-íris, nas nuvens no céu. E ela será por símbolo ou sinal de uma aliança ou promessa solene entre mim e toda a terra. Agora, quando vem a chuva, quando temos uma tempestade, nós costumamos ter um arco-íris. Depois da tempestade, todos nós gostamos de arco-íris. Eles são lindos e eles têm uma tendência de nos lembrar a promessa. E se você acha que é lindo o arco-íris, imagina um duplo. Ele é realmente muito lindo. Mas sabe, tenho certeza que ninguém precisava de um arco-íris depois do que eles tinham passado. Eu tenho a impressão de que alguns de vocês iriam gostar de um dia de arco-íris também em sua vida. Noé certamente tinha passado por muita coisa ao ser obediente a Deus. Sabe, ser obediente a Deus nem sempre traz aplausos, elogios das pessoas. Muitas vezes, quando você está tentando ser obediente a Deus, aquela pessoa que você ama, de quem você precisa de apoio e amor, está contra você. Por que quando você tenta fazer o que é certo, o diabo sempre tenta arranjar alguma pessoa para estar contra você? Sabe, porque a Bíblia realmente nos promete que nós seremos perseguidos por causa da justiça. Eu poderia contar minhas histórias e eu tenho certeza que você tem a sua, não vou entrar em detalhes hoje, mas eu tive que passar por um monte de coisas no início para lutar pelo meu caminho, através de todos os opositores, as pessoas que pensavam que eu não deveria estar ensinando a palavra, porque eu não tinha educação certa, eu não tinha personalidade certa, eu era mulher e todas estas coisas. Mas eu sabia, pelo menos eu acreditava de todo o coração que Deus havia me chamado e havia bons frutos no que eu fazia, então eu continuei. Perdi alguns amigos, mas Deus me deu de novo muito mais do que eu perdi. E assim, de qualquer maneira, é uma longa história para outra hora. Mas eu sei que houve dias em minha vida quando eu poderia ter certamente apreciado um dia de arco-íris. Sim, eu tenho certeza de que Noé precisava desse arco-íris. Vamos avançar para Gênesis 12. Não temos que ir muitos capítulos à frente e vemos que há um outro homem que é mostrado que Deus vai fazer um pacto com ele também. Um homem chamado Abraão. E rapaz, no capítulo 12, nos 3 primeiros versos, Abraão recebe uma promessa radical. Eu amo essa. Mas vamos começar nos versos 2 e 3. Eu farei de você uma grande nação, eu o abençoarei com abundante aumento de favores, e eu vou fazer o seu nome famoso e distinto, e você será uma bênção, dispensará o bem aos outros. Abençoarei os que te abençoarem, que outorgarem a prosperidade ou a felicidade a você, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora ele exigiu algo de Abraão. Antes de Abraão ouvir esta promessa, ele disse: agora eu quero que você vá para o seu próprio benefício, para longe da casa de seu pai, de tudo que você está acostumado, para a terra que eu te mostrarei. Uma situação em que eu estou perto de alguém de quem eu não posso ficar longe, ela é negativa e uma pessoa má, o que eu faço? Eu digo, então passe tanto tempo quanto for possível com as pessoas que são boas para compensar isso, e ore muito, porque Deus pode proteger você bem no meio de uma situação difícil.
Você pode imaginar isso? Deixar tudo que você está familiarizado, e Deus fez isso porque ele estava vivendo no meio de adoração a ídolos. E ele chamou para sair de lá e disse: vá para o lugar que eu vou lhe mostrar. Deus não revelou antes que ele desse esse passo de fé para poder ir. E eu gosto realmente de realçar esse ponto sobre esse passo de fé. E sabe, o Rio Jordão não se abriu até que o sacerdote colocasse o pé nele. Sabe, muitas vezes queremos ficar para trás e esperar até que haja um plano para tudo que vai acontecer, e Deus quer que você dê o primeiro passo de fé e veja o que ele faz, e em seguida dar um passo de fé e veja o que ele faz, e em seguida dar outro passo de fé e ver o que ele faz. É assim que eu fui de onde eu estava para onde eu estou. Eu não comecei aqui nesta plataforma, eu ensinei estudos bíblicos por 5 anos e tinha 25 pessoas na minha casa. Eu era fiel a estas 25 pessoas. Deixei um trabalho de tempo integral, ganhando muito bem, para me preparar para este ministério que eu sempre pensei que Deus ia usar-me nele, porque até aí eu realmente não conhecia a Bíblia, eu não poderia frequentar a escola bíblica. Assim, então eu estudei sozinho e o Espírito Santo ensinou-me e também qualificou-me para fazer o que eu faço. Posso não ter um monte de graus de estudo, mas eu tenho aplicado a palavra de Deus na minha vida e eu posso te dizer e gritar do prédio mais alto que a palavra funciona em nossas vidas. E assim eu não fiz nada por 1 ano, porque Deus me disse: eu quero que você suspenda esses estudos bíblicos, eis que eu faço uma coisa nova. E ficamos animados, eis que eu faço uma coisa nova. Ele não se preocupou em me dizer o que era. E por 1 ano eu não fiz nada. Esse foi um ano de teste para mim, para purificar minha visão, para ver se eu ia me ater a isso. E durante esse ano, eu não estava fazendo nada, mas Deus estava fazendo algo em mim. Você ouviu o que eu disse? Eu disse: durante este ano, eu não estava fazendo nada, mas Deus estava fazendo algo em mim, me preparando para a próxima coisa que Ele queria fazer através de mim. Deus tem que fazer algo em você antes que Ele possa fazer algo através de você. Amém? E acredite em mim, quando Deus está tentando nos alongar, nós não temos todos os dias de arco-íris. Amém? Bem, então aqui Abraão recebe esta grande promessa. Vamos apenas olhar para isso novamente. Eu farei de você uma grande nação, o abençoarei com abundante aumento de favores, e eu vou fazer o seu nome famoso e distinto. Todos, Abraão, saberão o seu nome. Apenas tantas promessas maravilhosas. Mas Abraão tinha 75 anos quando Deus disse isso a ele. Ele tinha 99. Sim, isso são 24 anos. Quando a plenitude da promessa veio a acontecer. Um atraso não é uma negativa. Então você tem que preparar para o longo curso se quiser seguir com Deus. Seja um pouco mais paciente. Então, essa é a promessa no capítulo 12. Mas então, nós temos algumas coisas interessantes que acontecem, porque logo no capítulo 12, versículo 9, acontece uma fome. Bem, espere um minuto. Em seguida, no capítulo 13, acontece uma contenda. E há uma contenda entre ele, Ló, e então, encurtando a história, Abraão acabou deixando Ló escolher qual a parte do Vale do Jordão ele queria, e com certeza Ló levou a melhor parte, deixou Abraão com as sobras daquele lugar. Então Abraão teve que começar de novo, e ele disse: vá à montanha, olhe para o norte, sul, leste, oeste, o que você puder ver eu vou dar a você. Eu amo isso. Sabe, ninguém pode realmente tirar nada de você se você continuar a andar com Deus. Ele vai usar o seu sacrifício e dar mais. Especialmente se você mantiver uma boa atitude. Capítulo 14, ele estava em uma guerra. Capítulo 15, ele estava em algum tipo de confusão. Então, no capítulo 15, verso 13... Deus lhe disse: a propósito, seus descendentes vão ser escravos durante 400 anos. Bom negócio. Capítulo 16 também não foi um bom negócio, porque é aí que Sara teve a brilhante ideia de dar a sua serva a Abraão para ser a sua segunda esposa. E, vamos lá, qualquer
Não temos nem sequer que pregar sobre isso. Nem vale a pena falar sobre isso. Quero dizer, causou uma grande confusão e em seguida a serva veio e para Sara. Então ela ficou com raiva de Abraão e disse: essa é culpa sua. E ele disse: eu não fiz nada, a culpa é sua. E vai. E então chegamos ao capítulo 17, 24 anos depois. Aleluia. Ainda não há arco-íris. Certamente agora ele está pensando muito bem: Deus, eu ouvi sobre aquele arco-íris de Noé. E sabe, eu estou precisando de um arco-íris. Eu fui fiel por 24 anos, Deus. Hoje é o dia. Capítulo 17. Vamos ver onde você gostaria que eu começasse. Verso 9. Então Deus disse a Abraão: quanto a você, você deve, portanto, manter a minha aliança. Agora, ele selou uma aliança com Noé, com um arco-íris. Agora ele está ficando pronto para selar um pacto com Abraão, que tem sido fiel por 24 anos e passou por todas essas coisas ruins, à espera das coisas boas. Então agora é hora da aliança. Há sempre algo para selar um pacto. E Deus disse a Abraão: quanto a você, você deve, portanto, manter a minha aliança, você e a sua descendência depois de você em todas as suas gerações. E esta é a minha aliança que você deverá manter entre mim e você e a sua posteridade depois de você. Todo homem entre vocês será circuncidado. Houve muitas vezes em minha vida em que eu quis um arco-íris e tive uma circuncisão. A circuncisão significa apenas um pequeno corte na carne. Isso é realmente o que significa. E finalmente Deus aparece para dizer: e eu quero que você me sirva com corações que são circuncidados, com corações puros. E assim, não só Abraão e os homens em toda a sua casa foram circuncidados, mas todos os homens em todos os lugares da terra deles foram circuncidados. Eu não acho que Abraão imaginasse que ele fosse tão popular. Naqueles dias. Eu vou te dar um exemplo prático de como isso funciona, gente. Na verdade, vou dar apenas algumas para que possamos aplicar em nossa própria vida. Quando eu ainda fazia meus estudos bíblicos em casa, eu tinha desistido do meu trabalho. Bem, a verdade é que eu desisti do meu trabalho em tempo integral e consegui um emprego em meio período. E não foi o que Deus disse para fazer. Ele colocou no meu coração para largar meu trabalho e confiar nele. Mas nossas contas estavam excedendo $40 a nossa renda. E isto sem gastar com nada extra. Não gastávamos com qualquer coisa. Então nós não só precisávamos de $40 para pagar nossas contas, mas também precisávamos de alguma coisa para reparos, ou sapatos, ou médico, ou roupas, ou qualquer outra coisa assim. Então nós fomos colocados em uma posição de aprender a confiar em Deus para as nossas finanças. Agora, eu estava realmente esperando grandes coisas acontecerem na vida quando sacrifiquei o meu trabalho. Mas isso não aconteceu de imediato no meu calendário. Quantos já deram um passo de fé e você pensou que certamente teria um arco-íris de imediato? E em vez disso recebeu uma circuncisão. E o que eu quero dizer com isso? É uma circunstância que corta sua carne, uma circunstância que lidou com suas partes carnais e quebrou muitas amarras em você. Sabe, eu amo a escritura onde Jesus diz que ele tomou o pão, e ele partiu o pão e deu-lhes o pão. Bem, deixa-me te dizer algo. Como ele abençoou o pão, Deus abençoa nós, e ele quer finalmente poder dar a nós, mas ele tem que nos quebrar. Eu estou contente de ver que você não está com medo dessa palavra. Eu odeio quando eu uso essa palavra e as pessoas só ficam em silêncio. Vamos lá, pense nisso. Maria quebrou o vaso de alabastro e derramou seu doce perfume em Jesus. Você tem perfume doce em você.
Eu tenho coisas boas em mim porque o Espírito Santo habita em nós. Nós temos coisas boas em nós, mas não vai sair de nós para as pessoas que necessitam se a carne não estiver quebrada. E são coisas como a independência, temos que aprender a depender de Deus. São coisas como o orgulho, a altivez e outras coisas que vamos falar aqui hoje. Ter inveja das pessoas que recebem um arco-íris. Quando você está tendo um momento difícil e você simplesmente não entende por que Deus, por quê? Porque sou solteira enquanto cristã. Por 15 anos eu estou orando todos os dias para você me dar um marido. Eu não consigo nem mesmo um encontro decente. E aquela amiga minha do trabalho aceitou a Cristo, ela se juntou à igreja, ela esteve aqui por 3 meses e ela já está namorando o cara mais bonito aqui da igreja. Deixe-me dizer, vou dizer a verdade, a menos que você seja um cristão muito maduro, vai ser difícil para você não ressentir-se dela. Eu disse, ele é sempre, sempre bom. E assim eu recebo uma circuncisão e alguém recebe um arco-íris, então eu só posso me regozijar porque Deus está fazendo por mim o que eu preciso nesse momento da minha vida. E nós confiamos nele. Então, enquanto eu fazia esses estudos bíblicos em casa e nós realmente não tínhamos dinheiro, e como eu disse, Deus colocou no meu coração para deixar o meu trabalho, em vez de fazer, eu comecei a trabalhar em meio período. Sabe, você não pode dar a Deus a obediência em meio período. Ele quer obediência, não sacrifício. Bem, eu sacrifiquei metade do meu trabalho, mas eu ainda não era obediente. Então, adivinhe, eu fui demitida do meu emprego em meio período. E eu era uma boa funcionária, quer dizer, eu era uma boa trabalhadora. Eu nunca tinha sido demitida de um emprego, antes ou depois. Eu não era o tipo de trabalhadora que era despedida, mas Deus estava me deixando saber que Ele estava falando sério. A gerente do escritório não gostava de mim, não importa o que eu fizesse, ela não gostava de mim. E agora nós temos todas essas necessidades em nossa vida e estávamos indo para essa nova pequena igreja e o nosso pastor estava saindo e pregando a palavra e, sabe, ele fazia um monte de coisas diferentes e, sabe, tinha parceiros no seu ministério, era uma grande coisa naquela época, hoje ainda é, mas nós não tínhamos nenhum parceiro, não, ninguém queria me dar qualquer coisa, sabe? Eles nem sequer compravam papel higiênico para minha casa, nós apenas viemos e tínhamos 25 pessoas lá todas as semanas e eu limpava a sua bagunça e eu ficava... E ele veio à minha casa um dia fazer alguma coisa. Eu esqueci agora o que era e ele disse, cara, eu estou tão animado. Eu preguei neste fim de semana e alguém se empenhou em dar-me $200 por mês em parceria comigo. E eu recebi uma grande oferta e foi tão bom, gente. E, cara, eu estava tentando ficar feliz por ele. E de repente olhou para mim e ele disse, está tudo bem eu te dizer isso? E eu, sim, glória a Deus, irmão. Sim, eu estou muito feliz por você. Deus, quando ele foi embora, eu me joguei na cama da minha filha e eu fiquei como se o coração tivesse sido partido. Eu quero arco-íris. Porque ele tem um arco-íris e eu não tenho arco-íris, Deus, por quê? Vocês estão me acompanhando hoje? Bem, eu só quero lembrá-lo de que Deus ama você demais e Ele tem um grande plano para a sua vida. Pense sobre isso. Deus nunca teve um mau pensamento sobre você. Nunca, jamais. E lembre-se, embora por vezes Deus não nos dê tudo o que nós queremos quando nós queremos, um atraso não é necessariamente uma negativa. Deus está do seu lado e Ele tem um bom plano para a sua vida.